Olá, boa noite, amigos. Estamos iniciando o nosso projeto Eleições 2020. Serão entrevistas, debates aqui com candidatos, falar um pouco sobre as situações do município, dos municípios, né? Porque não será somente Jaguaruna, não será somente Jaguaruna, mas também os municípios da região. E hoje a nossa primeira entrevistada é Joelma de Miranda Cruz, PSD. Joelma, que também é presidente da Câmara de Vereadores. Joelma, obrigado por aceitar aqui esse desafio, né? Enfrentar nessa conversa franca aqui e objetiva, passando algumas ideias para o nosso internauta. Boa noite, Joelma. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que nos acompanham, os internautas. E é uma satisfação estar aqui, mesmo diante de toda essa situação que estamos vivendo, mas estamos aqui tomando todos os cuidados. Então, eu acho que isso que importa, nós realmente devemos estar aqui, passar as informações que são importantes para a população, e não para nosso trabalho, mas também com todos os cuidados. Isso aí, em falar em cuidados, de um momento que a gente está vivenciando, passar aqui para os nossos internautas de que nós tomamos todos os cuidados, todas as medidas protetivas para evitar o risco de contaminação e propagação da Covid-19. A gente está com o nosso álcool em gel, o nosso distanciamento, o uso de máscaras e, é claro, um número de pessoas bastante limitado aqui dentro do nosso estúdio. Também tem um protocolo aqui na entrada, onde a nossa primeira convidada já passou, né, para a higienização das mãos, dos pés, até chegar aqui a gente fazer essa entrevista. Aqui as nossas mesas também bem fácil de higienizar depois, os bancos também são de couros, né, bem fácil de higienizar e também de deixar higienizado para os próximos pré-candidatos aqui deste projeto Eleições 2020. Nós convidamos os pré-candidatos para uma conversa franca e objetiva. E eu já vou de início, como diz outro, colocar a Joelma, ela que é vereadora e presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaruna, meio já no fogo, Joelma, tá? No início, mas não te assusta, tá? Mas no início do trabalho seu como presidente da Câmara de Vereadores, você teve um início, no entanto, um pouco conturbado, né? Como presidente, devido às nomeações, e o que te levou naquele momento, onde deu toda essa polêmica, a nomeação do seu esposo como diretor da Câmara de Vereadores? Então, Jorge, eu acredito que esse é um momento importante até para falar sobre isso, porque realmente foi causada uma grande polêmica naquele momento, e precisava realmente de uma explicação, mas tudo que eu dizia naquele momento, o que eu falava, parecia que as pessoas realmente, algumas pessoas, né? Eu quero registrar que tive apoio de muitas pessoas, inclusive que entenderam o que estava acontecendo, mas que só queriam saber do fogo, da polêmica e não queriam ouvir o que aconteceu. É, como eu disse na época, até na entrevista, eu até estava no Campo Bom fazendo um trabalho lá com a Câmara de Vereadores, né, lá na Escola Campos Verdes, conversando com a diretora naquele momento, e recebi uma ligação para dar uma entrevista, falar sobre essa questão, e prontamente atendi o telefone e, e naquele momento, depois que foi dada aquela entrevista, e vou repetir o que foi dito naquele momento, quando o diretor da Câmara foi convidado a estar lá, seria realmente por poucos dias, ficaria ali no máximo 40 dias. E por que aconteceu essa questão de levá-lo até a Câmara? Pela experiência que ele tinha como presidente da Câmara, como foi vereador, poderia estar ali do meu lado. Muitas pessoas podem, nesse momento, até estar criticando, mas vocês imaginam quando vocês precisam de um de um cargo de comissão. O que é o cargo de comissão? Alguém realmente de confiança sua para estar ali. Porque o presidente da Câmara, o prefeito, se ele não fizer as coisas de acordo, lá na frente ele vai responder por isso. Então, nada melhor que alguém que realmente você confie para estar lá, mas não ficaria lá. Nós já tínhamos o diretor, já era o Jefferson Machado, né?
Mas naquele momento, naquele princípio ali, eu precisava. Ah, mas tu não tinha experiência, por que que então tu era presidente da Câmara? Por que que tu quis esse desafio? Sim, não tinha experiência, estava ali como vereadora, mas na verdade, realmente era para buscar, nesses primeiros dias, para arrumar algumas situações que precisavam ser arrumadas, em seguida já não estaria mais lá. Então, só para deixar registrado, se voltasse lá no tempo, não teria feito. Tanto que quando eu coloquei essa situação, eu coloquei da forma mais transparente possível. Porque eu poderia dizer, ah, eu fui inocente, não sabia, por exemplo. Não. A verdade é que realmente eu precisei colocá-lo naquele momento por pouco tempo. Isso causou um grande transtorno, um aborrecimento muito grande, realmente. E a gente aprende, né? Eu acho que os erros, eles estão aí para a gente aprender também com os erros. Não teria feito novamente, teria já nomeado outro diretor lá do início, mas eu quero dizer que a passagem também que ele teve ali também contribuiu muito com a Câmara. Eu acho que você mesmo observou muitas coisas que aconteceram ali, foram pouco tempo, mas enfim, a gente está aí para aprender também todos os dias. Ô, Joelma, mas deu aquela polêmica toda, mas outras nomeações feitas anteriormente, também semelhante à que você fez, passou batido na Câmara de Vereadores e não deu essa polêmica. O que levou tanta polêmica que você acredita que tenha levado? Eu acredito que teve alguns casos, esses casos que aconteceu, realmente eles já aconteceram tanto no legislativo como no executivo. Foram nomeados parentes, e quando chegou essa advertência, né, do MP ou de pessoas ou até mesmo da imprensa, rapidamente tiraram e ficou tudo abafado. Eu estou dizendo aqui que é uma realidade, é só vocês observar lá na Câmara, na própria Prefeitura. Talvez o que aconteceu comigo é porque eu fui explicar para a imprensa o que estava acontecendo. Eu poderia simplesmente, realmente, no mesmo dia foi exonerado, ele foi exonerado, né? Mas eu queria explicar o porquê. E muitas vezes, nós que somos mulheres, aí eu vou falar aí com as mulheres, que muitas vezes também joga pedra nas mulheres. Nós gostamos de explicar o porquê das coisas. Os homens, às vezes, eles só não, ok, não dá mais, não, vamos então encerrar e vamos acabar com o assunto. Então, realmente, isso não foi algo novo, isso já aconteceu, né? Tá certo? Não tá certo, tá errado. Tanto que admitimos o erro, corrigimos o erro, mas alguém tinha que realmente, de certa forma, pagar o pato ou tá ali né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Mas, de qualquer forma, a gente está aí para aprender. Eu acredito que daqui para frente as coisas vão ser cada vez melhores e a gente está aí para isso, né? Você teve um discurso até então, como vereadora, inclusive na gestão anterior, que você é vereadora já Na há verdade, duas fui gestões, né? suplente de vereador e assumi, né? Mas, de qualquer forma, assumi por 2 anos, né, Assim, por Jorge? 2 anos. Estive lá. E depois essa gestão agora, então, você é vereadora titular, né? Na época, você tinha um discurso muito, digamos assim, de situação, né? Inclusive, o prefeito Edenilson era seu adversário na Câmara de Vereadores, que ele Sim, era vereador também, não tem? sim. Então, até então, o discurso era mais apimentado entre você e o prefeito Edenilson. E até você ser presidente da Câmara de Vereadores, isso já agora nesse terceiro mandato, na gestão do prefeito Edenilson, quando você assumiu a presidência da Câmara de Vereadores, meio que mudou um pouco essa situação. E você passou a falar bastante de parcerias com o município. Qual é a justificativa que você tem para essa mudança, digamos, em vez de um discurso mais apimentado, uma questão de falar em parcerias, digamos, entre legislativo e executivo? Então, Jorge, essa pergunta ela é muito importante. Realmente, no início, não é que o discurso era apimentado, mas é que quando eu fazia algum pedido para o prefeito, por exemplo, eu fazia um requerimento, um encaminhamento ou uma indicação, eu não estava ali fazendo crítica por crítica, porque eu penso que a crítica ela tem que vir junto com o resultado. Eu vou dar um exemplo bem assim básico que aconteceu na época. Por exemplo, em 2017, se eu não me engano, teve a questão ali da escola lá do Incruso, Manuel Prudêncio, que tinha aquela questão do muro. Vou dar aqui um exemplo que essa foi uma das situações. Eu fiz um requerimento, um pedido, aliás, uma indicação, não requerimento, ao prefeito, e ele esteve naquele dia até na Câmara de Vereadores. Seria feito ali um muro de pneus, né? E
eu fui buscar informações e eu fiz uma sugestão que deveria fazer, cortar o morro, né? E fazer da forma como foi feito hoje, né? Fazer de talude, né? Então, comprar aquele terreno na lateral dos proprietários, desapropriar, fazer uma proposta, comprar, fazer de talude, para que não ficasse feio, porque fazer de pneus. E aí, eu acho que até teve uma certa polêmica lá na Câmara, eu lembro disso. E ele ficou até irritado, ele disse, eu vou fazer do jeito que eu achar melhor. Ele falou isso na tribuna, mas eu não O estava prefeito falando... Edilson falou essa. Sim, sim, mas eu não estava falando aquilo como um ataque. Talvez o jeito que eu falei também, né? Mas sim, forma de ajudar. Então, todos os pedidos, quando fala que era apimentado, sempre foi o intuito de ajudar. A crítica, ela vem junto já com quase que a solução. A solução não porque o legislativo ele legisla, ele não executa, então eu tenho que indicar. Então foi isso que aconteceu. E aí, respondendo a sua pergunta, o que mudou após isso? Eu sou bem sincera, lá no início, quando eu assumi a presidência da Câmara, muitas vezes isso é importante para quem é pré-candidato hoje também, que está aí visualizando, vislumbrando aí uma eleição, que quando nós podemos contribuir com o município e ajudar, nós não devemos olhar se é oposição ou não. Aí eu vou explicar. A Câmara continua fiscalizando, tem que fazer esse papel, mas se nós podemos ajudar e contribuir, nós estamos ajudando não o prefeito, não a prefeitura, e sim a população. E quando aconteceu aquela enchente de maio, as coisas mudaram dali para frente. Eu sempre falo isso porque nós, naquele momento, nós estávamos em maio, então já tinha um recurso da Câmara. Nós já tínhamos ali vamos dizer, uma gordurinha da Câmara que estava lá para alguns meses, futuramente, se houvesse uma conversa com o prefeito, para que a gente devolvesse para a prefeitura para aplicar em algumas obras, né? Mas aí aquele negócio, eu estava meio quieta no meu canto, só que, sabe aquele negócio? Tá aqui, o dinheiro tá aqui, daqui a pouco o prefeito vai chegar aqui para a gente conversar, para ver o que pode ser feito. Aquele negócio, eu não vou em ti, tu não vem em mim. Mais ou menos assim. Só que quando aconteceu aquilo, Jorge, que eu tive lá na ponte, que eu vi aquela situação, que ele estava lá na ponte, né, a noite inteira, isso era madrugada, eram umas 4 horas da manhã, mais ou menos, eu não dormi aquela noite, tá? A gente ficou o tempo todo preocupado se a água estava descendo, se não estava, na verdade estava só subindo, né? As pessoas naquele pânico todo. Aí nós fomos até lá. E quando eu vi tudo aquilo, eu fiquei imaginando, se nós temos o recurso na Câmara, o nosso município está passando por isso, o que é importante agora? É aquela oposição ferrenha ou é darmos as mãos por um município melhor, para ajudar? Foi só isso que eu pensei naquele momento. E as coisas foram acontecendo. Então, quando eu ofereci ali, olha, a Câmara está à disposição, fizemos um vídeo ali rápido, foi isso. E dali para frente as coisas continuaram. Começaram a mudar Sim. o relacionamento. Vamos dizer assim, ó, o relacionamento é de muita cobrança. Eu vou na prefeitura, eu cobro, eu ligo, eu acompanho o que é feito e faço meu papel de fiscalizadora, faço as cobranças, mas sim, houve essa aproximação no sentido executivo-legislativo para o município. Temos como fazer, vamos fazer. Isso foi o que nós colocamos assim, realmente, para que as coisas acontecessem, né? Chamo, os vereadores, isso não só os de oposição, mas vereadores no geral, reclamam, principalmente aqueles que não assumem a presidência da Câmara, Sim. que não têm oportunidade, que reclamam de pouca voz, ou nenhuma, né? Quando o assunto é sobra do recurso do duodécimo. O duodécimo, para o internauta entender, para quem não sabe, é o recurso que a Câmara tem disponível, o que é repassado mensalmente pela Prefeitura. Para as despesas da Câmara, o que sobra, a Câmara obrigatoriamente tem que devolver. E aí essa devolução, os vereadores às vezes reclamam de que quem decide é a presidente sozinha. O que você pode falar sobre isso? Então, Jorge, na verdade, isso está no regimento interno. Realmente, o presidente da Câmara que conduz os trabalhos da Câmara, ele é que destina os recursos da Câmara, né? Até porque ele que vai responder por isso, né? E em relação à questão dos vereadores, sim, algumas reclamações acontecem até lá na Câmara, mas eu quero dizer para ti, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, eu não lembro de um presidente
ter reunido vereadores e ter dito: vocês querem que faça o quê, aonde, o porquê. Eu não lembro disso. Eu não me recordo. E eu já estou na Câmara há algum tempo, né? E quando nós fizemos essas parcerias ao Executivo, essas sobras que voltam, geralmente as comunidades foi reunido, nos procurou a presidente da Câmara, a equipe da Câmara, né? Quando eu digo a equipe, que daí o jurídico está lá para nos orientar quando necessário, a forma como é feito, né? E deixar bem claro, a Câmara não pode repassar recurso para associações, para obras, repassa para a Prefeitura e a Prefeitura que faz a obra. Ela só faz o repasse, ela só devolve o recurso, né? Então, assim, ó, nós recebemos Polícia Militar, bombeiros voluntários, associação de moradores. Então, eles vão até nós e falam o que precisa naquele momento, qual é a melhoria. Então, eu entendo que se a associação está pedindo, se a entidade está pedindo, se as pessoas estão clamando por aquilo, eu penso que os vereadores deveriam até ficar contentes, alguns, tá? A maioria fica contente e, inclusive, até agradece e parabeniza por isso, por esse ato, tá? Mas, como sempre tem alguém que, de repente, não consegue ter esse entendimento. É embasado já numa necessidade da própria comunidade que reivindica e, como a Câmara tem o recurso, passa para o Executivo faz a realização. Sim, tanto que somos procurados, né? A questão, ainda falando sobre uma situação da Câmara de Vereadores e botar, como diz o outro, mexer um pouquinho com a tua oposição hoje ali. Os vereadores, eu sempre converso aqui, eu converso com o pessoal e convido aqui os nossos convidados, e a gente sempre diz que nós vamos ter uma conversa muito franca, não tem? Sim. Sem cobranças, com o maior Claro, respeito. claro. Mas os vereadores da coligação, PSD, Progressista e os demais partidos que fazem, reclamam, o vereador Sérgio tem reclamado demais, que houve um rompimento, um acordo. Isso não é uma questão de que fique bem claro para os nossos internautas. Isso não, a presidente não responde nenhuma ação, digamos, contra o Tribunal de Contas por isso, ela é presidente da Câmara, isso não responde. Mas diz os vereadores que rompeu um acordo dentro da coligação. O que você pode dizer sobre isso para a comunidade? Então, deixar aqui bem explicado, né, que a presidência da Câmara, o presidente, ele é eleito por 2 anos, então tem determinado momento que ele pode se afastar e ter uma outra votação, ter uma nova votação, então, para um outro presidente. E essa questão até que aconteceu aí, não adianta a gente fugir que houve muitas polêmicas, muitas conversas, né? Até hoje ainda críticas. É assim, ó, eu acredito não, foi o que aconteceu. Conversamos pouco e houve muitos ataques. Eu não tenho nada, e eu sou bem sincera, estou aqui olhando para a câmera, não tenho nada pessoal contra o vereador Sérgio, bem ao contrário, respeito ele. Ele tem aí uma carga, tem aí um histórico aí na política muito grande, é uma pessoa realmente que faz um bom trabalho, mas eu acredito que faltou conversa entre nós dois, talvez, porque as coisas teriam sido resolvidas, resolvidas só porque não houve tempo. O clima que aconteceu entre vocês acabou ocasionando isso? Eu acredito que muitas vezes as pessoas, em vez de contribuir, elas inflamam. E o que aconteceu foi isso. Na verdade, as coisas estavam encaminhando para dar tudo certo, porém, eu acho que desandou no momento ali que o vereador também saiu da mesa diretora e aconteceu tudo aquilo. Mas momento nenhum foi dito assim, não vai acontecer. Não foi isso que aconteceu. É que realmente eu fui pega de surpresa até quando aconteceu essa saída dele da mesa diretora. E aí eu não podia fazer mais nada. Então eu não posso falar aqui em rompimento. Eu posso dizer que houve um mal-estar nesse sentido. Talvez se não tivesse acontecido aquilo, fui pega de surpresa e não teve como voltar mais naquela questão, né? Mas eu quero aqui registrar meu respeito pelo vereador. Pode ter certeza disso. E tenho certeza que seria diferente, porque realmente ali houve... Aí então faltou essa conversa entre nós. Ele foi para uma sessão, saiu da mesa, infelizmente, aí depois disso eu não teria mais o que fazer. Fiquei só com uma pessoa na mesa da Câmara, então a mesa hoje, ela, por enquanto... Eu assisti aquela sessão, eu estava lá. A gente não conseguiu ainda voltar à sessão ordinária, né? Mas é isso.
mas tenho um respeito muito grande por ele e por todos os vereadores, pode ter certeza disso. Muito bem, nossa boa noite aos internautas que estão chegando e agora assistindo. É a primeira entrevista dessa série Eleições 2020. Lembrando que todos os pré-candidatos à majoritária vão ter oportunidade de estar aqui nessa conversa franca e objetiva com os nossos internautas. Lembrando também, ainda nesta primeira entrevista, nós vamos estar abordando aqui com a Joelma alguns dos assuntos de interesse da comunidade sobre situações, desafios do município de Jaguaruna. Nós vamos estar abordando nesta entrevista. Então, aguarde que a gente vai chegar lá. Mas eu quero te perguntar ainda uma outra pergunta, Joelma, ainda sobre o Legislativo, sobre você. O seu legado como presidente da Câmara de Vereadores, nesses 18 meses, entre polêmicas causadas no início, acordo que a coligação afirma que você acabou rompendo, você disse que foi a questão desse clima que ocorreu, que levou a isso, e suas indicações que hoje estão sendo investidas, há de se reconhecer também que temos várias pequenas obras, mas foram importantes, né, como algumas passarelas, como a questão de investimento no Mirante do Morro da Cruz, Sim. Que foram recursos da sobra do 10º da Câmara de Vereadores. Você acha que entre uma coisa e outra, você hoje está fortalecida, mais fortalecida para uma candidatura majoritária, ou prefeito, ou a vice? Como é que você avalia isso? Olha, Jorge, até quando fui convidada para estar aqui, eu aceitei esse convite. Nós estávamos até receosos, porque o momento agora é um momento muito delicado, né, em questão da pandemia, mas também pelo próprio trabalho da Câmara, de eu estar lá, eu estar bem envolvida, porque nós estamos fazendo as nossas sessões online, eu estou indo lá, a equipe da Câmara tem trabalhado bastante, estamos com número reduzido, alguns funcionários estão com férias, licença, para poder a gente dar o melhor, fazer o melhor trabalho, né, respondendo pela ouvidoria, presencial com todos os cuidados, enfim. Eu acredito, Jorge, que tudo que eu fiz até hoje, até o que foi negativo, o que foi positivo, tudo é um crescimento. E se isso fortaleceu para uma candidatura, eu não sei te dizer. Mas que me encorajou, aí eu posso afirmar. Porque eu acredito que nós temos que ter coragem para enfrentar tudo que vem. Então, nós não podemos... a primeira pedra que estiver no caminho, já cair e temos que levantar. Com muita dificuldade, muitas vezes... É difícil, não que nós não sentimos, mas eu acredito que fortalecida, com certeza, e para enfrentar, sim, uma pré-candidatura. Joelma, em falar em coragem, o mundo vivencia algo atípico, uma pandemia. Os municípios passam por uma situação que, em muitos casos, está ainda ao extremo aí a questão que estamos vivenciando. Na sua opinião, como Jaguaruna está enfrentando essa situação? Poderia ser melhor? Existem algo a melhorar? Como é que você avalia o município de Jaguaruna no enfrentamento da pandemia? Então, Jorge, primeiro porque nós estamos lidando com uma situação que, isso dito por médicos, isso falado em países de primeiro mundo que não tem cura. Então, países de primeiro mundo lotaram os seus hospitais, não vamos nem comparar com o Brasil, né? Imagina, então, o nosso município, a nossa região, como que as coisas estão. O que eu vejo do nosso município, o que eu tenho acompanhado, eu tenho ido lá na fonte ver a situação. Eu vejo uma Secretaria da Saúde empenhada, eu vejo funcionários empenhados em fazer o melhor. Temos ali o ponto de triagem, que faz um trabalho ali espetacular. As pessoas que chegam ali com suspeita são atendidos com todos os cuidados. Talvez está faltando alguma coisa? Pode ser, mas nós também, de certa forma, estamos também contribuindo com isso. Então, eu vejo que nós estamos fazendo o melhor que podemos. Talvez não seja o suficiente, eu até acredito que não seja o suficiente. Nós, infelizmente, no nosso município tivemos uma morte. E tivemos uma segunda, né? Então, como que a gente vai dizer que está tudo perfeito? Não está, claro que não está. Mas nós estamos tentando ajudar de todas as formas, contribuir para que as pessoas cheguem lá e façam o teste rápido, aquele outro exame que ele é mais eficaz, né? Eu esqueci o nome do exame agora, eu não sou técnica, mas enfim.
que realmente tenha o seu medicamento para pegar, que seja atendido pelo profissional. É isso que nós queremos. Então, de uma maneira geral, eu acredito que o município está usando as suas forças que tem. Até porque nós acompanhamos ontem, né, ali na Murel, os prefeitos ficaram ali encarregados de resolver o que fazer em cada município. E olha a situação. Então, eu vejo que cada um está lutando e lutando bastante, né? Se nós podemos ajudar, com certeza nós vamos fazer mais. Nós estamos aqui para isso. Questão de estrutura que nós temos aqui hoje. O hospital, os postos de saúde, funcionários, a gente tem bons funcionários, como você acabou de falar. Temos. Mas essa questão de estrutura no geral, nós temos o suficiente? Poderia melhorar mais a questão, digamos, do hospital nosso, digamos assim? Assim, Jorge, com certeza sempre pode se melhorar mais, né? O nosso hospital hoje ele é gerido, né, pelo Grupo Ideias, é terceirizado, né? E eles estão ali fazendo um trabalho também, tentando melhorar a cada dia. Precisa de muitos equipamentos ainda, mais profissionais, é fato. Isso é algo que nós também cobramos, acompanhamos, né? Mas já que você falou sobre isso, eu acho que como estamos no tema da questão do corona, é importante aqui passar para os internautas. A Câmara, nessas devoluções, ela fez uma devolução para a compra de um aparelho anestésico e mais monitores. Na verdade, o aparelho respirador, né? Que todos estavam falando desde o início, houve toda essa polêmica, até inclusive o Estado não conseguiu, teve todo aquele problema de não conseguir, comprou, mas não chegou, aquela situação toda. Nós devolvemos o recurso para o executivo para a compra desse equipamento. Por quê? Porque eu estive lá no hospital, bem quando começou a pandemia, ali naqueles primeiros 20, 30 dias ali, para ver quantos respiradores nós tínhamos no hospital. Porque a nossa preocupação, nós dependemos do hospital de Tubarão. E nosso hospital, o que nós temos para atender as pessoas, né? Então, eu estive lá conversando com o Tadeu, o diretor do hospital, me apresentou tudo. E naquele momento tínhamos um respirador. Na verdade, nós tínhamos um melhor e um mais ou menos, né? E nós compramos, então, esse equipamento, esse aparelho anestésico com monitor, além de ser usado agora na questão do Covid, ele fica ali depois para cirurgias de média e alta complexidade para fazer no hospital. Então, assim, como eu disse, nós estamos contribuindo para ajudar. Se alguém chegar hoje ali, para ser bem básica e técnica, se alguém chegar hoje ali com falta de ar por conta dessa questão do Covid, ela vai ter esse equipamento, temos 3 equipamentos prontos, preparados para receber esse paciente, tá? Ele fica ali entubado até que seja levado a um outro hospital, dependendo da situação da gravidade. Se for médio, ele fica ali até se recuperar. Então, não que a gente está falando isso para que as pessoas não tenham os cuidados. Todos nós temos que ter os cuidados. Ninguém quer ir para o hospital nesse momento, nessa situação. Mas o nosso hospital que não tinha esse equipamento, tinha um, né? E depois nós conseguimos mais 2 equipamentos, então hoje ele está ali preparado e também temos 12 salas também para receber essa questão do Covid. Joelma, se eu fosse perguntar para você, e eu vou perguntar, e vou pedir para você citar duas áreas que houve um avanço em Jaguaruna. Para você responder, o que você poderia dizer? Primeiro eu quero agradecer aqui o pessoal que está entrando em contato, alguns perguntando sobre a gente, se vai haver perguntas dos internautas e tal. A gente vai estudar isso aí nas próximas, já que tem bastante gente entrando em contato, não tem? Mas agradecer o Vando, o Volney também, que lembrando sobre a questão das passarelas, a gente citou aqui nas passarelas da praia lá, que foi algo também bacana, que foi feito também na praia e também com recursos da devolução do 10º. Lembrando também aqui, o Vando, lembrando que essa segunda morte que estão botando nas costas de Jaguaruna, Sim. Na verdade, a pessoa foi atendida inicialmente aqui, mas ela não é daqui, né? Sim, não é do Ela município. do norte do estado. Não me Sim, recordo agora a mas eu acho que cidade. é parente, né? Tem parente, Tem mas a familiares pessoa, aqui, mas né? a pessoa não é de Jaguaruna. Sim. Entendeu? Mas de Só para qualquer lembrar. forma, deixamos nossos sentimentos, né? Deixamos nossos Familiares sentimentos familiares, são obviamente, daqui. né? Com Inclusive certeza, né? era um irmão também da vítima daqui de Jaguaruna também, Sim, sim. que perdeu a vida para a Covid-19. Então a gente
deixo os nossos sentimentos aqui a todos os famílias. Mas lembrando que a pessoa não é moradora daqui de Jaguaruna. Ainda sobre a Câmara, vou citar uma opinião aqui do ouvinte, tá? O Vando Machado, ele dizendo, olha, eu concordo com a decisão de manter 2 anos, conforme a lei do Legislativo permite. Certo. Entendeu? Só para citar aqui o nosso ouvinte. Então, agora sim, já, se você fosse citar aqui 2 avanços, 2 áreas em que houve avanço na administração, o que você poderia citar? Olha, Jorge, eu vou citar aqui uma área que, pelo menos foi o que a gente se envolveu mais, né? E que bateu mais, e com essas economias também que foi devolvida para a Câmara, uma área que eu achei que cresceu bastante, que teve algumas mudanças, foi esporte e turismo, né? A questão do turismo, né? Do município. Porque assim, nós tivemos aí as passarelas, Mirante, vai sair mais passarelas, né? Hoje eu estive lá, inclusive na Garupaba, estive lá junto com o secretário Iberê, junto com o Patrick, e também com o secretário de obras, para a gente ver lá o local onde vai ser feito. Recursos tá? Também do Odécimo, da Câmara de Vereadores. Uma passarela lá na rua Santa Lúcia, nós observamos todo, é um local ali, aquela rua, onde passa muitas pessoas, os pescadores, os moradores, os veranistas passam por aquela rua, então tem um fluxo grande. Né? Mas aí precisa dar uma melhorada lá na questão, a Secretaria de Obras, então o secretário estava lá, então vai ser feito ali, isso nos próximos dias já vai começar aí já vir o material, então hoje nós estávamos lá. Então eu posso dizer que a Secretaria de Esporte e Turismo, não é uma crítica, tá? É uma observação, eu quero deixar bem claro, eu acho que todos os prefeitos que passaram, talvez não tiveram essa visão assim, dessa secretaria, o quão importante ela é para o nosso município, né? Claro que tudo é importante, né? Esporte, turismo, esporte é importante, tanto que nós também fizemos uma parceria também com o esporte, né? Mas nós temos que focar também na questão do turismo. Então, eu acredito que as coisas deram uma mudada, talvez também, claro, que a Câmara tendo esse recurso e devolvendo, porque também as prefeituras também não é fácil, também é muita despesa, né? Então também não ficou tão difícil para o prefeito, né? A presidente devolve o recurso, tem o recurso para fazer, né? Fizemos a indicação junto com a comunidade, talvez seja mais fácil. Acredito até que daqui para frente, com essas devoluções da Câmara um pouco maior, que vai aumentando, talvez seja mais fácil. Mas eu acredito que essa foi uma secretaria, Jorge, que ela mudou um pouco essa questão, né? Jamais deixando o esporte de lado, como eu digo. Sou uma defensora porque também. as duas trabalham junto, né? Sim. Mas, Joel, ainda sobre essa questão aqui, a gente tem uma outra questão para você depois opinar sobre o avanço do nosso município. A questão do turismo. Não está faltando um pouco de planejamento mais, porque os balneários reclamam bastante de infraestrutura, de planejamento, de acessos. Não está faltando um pouco de planejamento para que nós podemos vivenciar, nós ter em Jaguaruna, na verdade, o verdadeiro turismo, aquele turista que vem, que fica aí uma semana, que gaste, que se hospede. Não está precisando de um planejamento melhor para isso aí? Com certeza, Jorge. E hoje eu estava conversando com o secretário, ainda estava falando sobre isso. Tem que ser focado nisso, porque assim, nós temos as praias do Arroio Corrente, todas as praias, né? Se nós observar ali, as casas ficam fechadas o inverno todo, né? E até no verão, tem pessoas que já não estão vindo, estão colocando para alugar ou para vender, já não estão vindo mais. Então, eu acredito que deveria ser transformado em pousadas essas casas. Então, tem que ter realmente um grande projeto, investir mais, é fato, eu concordo. Por isso que eu digo assim, não é que teve uma evolução grande nessa secretaria, mas eu acredito que ela está caminhando, está tendo uma mudança nesse sentido. Ela está pensando na questão do turismo agora, mas tem muita areia ainda. Tem uma caminhada. Tem uma caminhada muito longa. Como é que você vê a questão do Conselho Municipal de Turismo? É importante, ainda falando sobre esse tema, sobre um dos setores que houve avanço, como na sua opinião, um dos setores que houve avanço foi o turismo. Né? Então, a gente está ainda discutindo sobre esse assunto. O Conselho Municipal de Turismo, qual a sua importância nisso? A importância é muito grande, né? Todas as entidades fazem parte desse conselho. Eu não tive a oportunidade de participar de uma reunião. Na verdade, a Câmara foi convidada e um dos vereadores, então, foi designado a estar nessa reunião, né? Mas, com certeza, nas próximas eu quero estar, né? E, realmente, a importância
é grande. Eu acho que, até porque estava desativado já fazia algum tempo, né? O Bastante conselho, tempo, né? Já bastante fazia tempo. bastante tempo. Mas eu acredito que tem que trazer novamente e colocar aí todas as ideias e os projetos em prática. Porque assim, ó, nós temos projetos. Quando eu digo nós, deixar bem claro, é porque a gente está acompanhando, está vendo. Tem projeto desde do ex-prefeito Marcos Tibúrcio, do Sambaqui. E já tem. E eu acho que foi em 2017 o secretário Kiko me apresentou esse projeto, né? Inclusive tinha uma enquete que foi para Florianópolis e de lá parece que essa enquete deu um problema e deu uma sumida de lá. Uma enquete do nosso Sambaqui, assim, as informações de quem passou era muito bonita, né? E tem um outro projeto aí do Sambaqui. Então, o que eu vejo é isso. Eu acredito que temos que chamar o conselho, tem que ser mostrado esses projetos. Eu acredito que o secretário vai estar fazendo isso. E assim, é trabalhar em cima, é ouvir todas as entidades que estão ali, né? Ouvir as pessoas, as entidades já estão sendo representadas pela comunidade e realmente colocar em prática, buscar esses recursos, buscar essas melhorias, porque assim, ó, Jorge, como você falou, isso que eu falei aqui, passarela, são obras pequenas. Aí nós já vamos para obras grandes. Como é que se faz isso? Projetos bons, indo buscar a nível federal e estadual. Nós estamos falando de coisa grande, projeto grande, né? Então eu acredito que é por aí, tá? E o conselho é importante e realmente eu acho que ele tem que ser feito mais reuniões para isso. Mostrar a organização, né? Com Nós certeza. falamos de um tema que foi turismo. Eu perguntei para a Joelma quais as duas áreas Sim, aí que houve faltou maior outra área, né? avanço no município de Jaguaruna. Ela respondeu o turismo. A gente debateu sobre essa questão Sim, agora. sim. Agora, uma segunda área que, na sua opinião, houve avanço no município de Jaguaruna nessa gestão, Joelma. Sim, assim, ô Jorge, ó, eu posso falar, se eu for falar em áreas, por exemplo, nós temos Secretaria de Educação, por exemplo. Por lei e obrigado, o município investe 25%, né? E Secretaria da Saúde 15%, mas acaba que os prefeitos acabam sempre investindo mais, porque sempre falta, sempre tem que melhorar, né? Então, assim, eu poderia basicamente responder essas duas secretarias, mas ainda afirmando, claro que sempre falta alguma coisa, né? Mas, por exemplo, a educação, né? A educação, eu acredito que ela vai melhorando, com todos os anos ela vai melhorando, os profissionais vão. Isso não é agora, não é que melhorou agora. Isso ao longo do tempo. Eu tenho certeza que no próximo, na próxima gestão vai estar melhor ainda, porque as cobranças vão vindo, os profissionais vão se qualificando cada vez mais. Então, eu acredito que, assim, ó, avanço num geral, eu acredito que educação, acredito que saúde, né, falta muita coisa, mas melhorou bastante também. Nós temos hoje um hospital funcionando, então eu acredito que isso. Temos postos de saúde sendo inaugurados agora, tivemos na outra gestão postos também, né? Então, assim, ó, de uma forma geral, eu acredito que são secretarias que vão avançando até pelo percentual que é obrigado a colocar. Então, não tem como retroagir, né? E é claro, a gente fica contente, a gente quer realmente uma educação é, é, realmente de qualidade, né? Cada vez mais. E eu posso dizer aqui que realmente nós temos uma educação de qualidade, os profissionais, no meio dessa pandemia toda. Então, Seria outra pasta do caso que seria você outra acha? pasta, eu acredito que sim. Infraestrutura, por exemplo, eu vou aqui citar, já que nós estamos falando em pasta, eu não vou ser injusta, né? É difícil trabalhar com uma secretaria de obras onde você não tem um recurso que é imposto, por exemplo, né? Por exemplo, é por lei obrigatório repassar tantos por cento. Não temos isso na secretaria de obras, né? Então é difícil, né? Então, de uma forma geral, todas as secretarias acabam tentando fazer o seu melhor, né? Mas as secretarias que a gente acaba procurando mais e buscando mais informações é obra, infraestrutura, obras, é saúde, é educação, esporte e turismo, né? Enfim. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui sobre questões relativamente públicas do município e lembrando os nossos amigos internautas que a gente tem um limite de tempo, né? Para nós conversarmos aqui. Não vamos alongar muito as nossas entrevistas, vão ser um pouco mais curtas. A questão da Joelma, porque ela também é presidente da Câmara de Vereadores e aproveitando também para prestar alguma conta aqui. Eu só quero que você responda
bem rápido, tá? E lembrando que nós vamos deixar um tempo final aqui para que todos os convidados nessas entrevistas, como pré-candidatos, possam vir ao encontro dos nossos internautas e falar a sua mensagem, deixar uma mensagem final aqui para os nossos internautas. E agora eu só quero te perguntar, assim, rápido e rasteiro, qual o maior desafio que o futuro prefeito vai enfrentar? Olha, sem sombra de dúvidas e sem errar, tá? O maior desafio que o futuro prefeito vai enfrentar hoje, com certeza, vai ser o índice do nosso município, os recursos que caíram muito, né? E com certeza, por, por conta de toda essa questão de pandemia, né? E então caiu muito. E com certeza ele vai encontrar aí um município nesse sentido, né? A arrecadação caiu muito esse ano, então ele vai ter aí um município para enfrentar aí muitas dificuldades nesse sentido, né? Porque nós tivemos aí em abril e maio, eu estive lá na prefeitura e nesses 2 meses nós repassamos recurso para ajudar a fazer a folha de pagamento naquele momento, porque a arrecadação no mês de abril havia caído mais de 300%, né? Isso eu fui lá, a gente verificou, observou. E a sorte até, vamos dizer assim, como o governo, não sorte, né? O governo federal mandou esse recurso, vai ser em 4 parcelas, 2 milhões e pouco, né? Então ajudou aí a fazer a folha de pagamento. Esse mês, por exemplo, que passou a prefeitura, o prefeito não precisou da Câmara nesse sentido, né? Para ajudar ali, para equilibrar ali a folha de pagamento. Então, também conseguiu fazer o 13º porque o governo federal mandou o recurso. Então, com toda certeza, o maior desafio vai ser isso. A arrecadação caiu, as pessoas não vão ter recurso, dinheiro para pagar os seus impostos, IPTU e a série de impostos, então tem que ser até revisto isso, o que nós podemos fazer até para melhorar isso? Fazer mais com menos. Esse vai ser o grande desafio dos futuros administradores. Nós vamos chegando ao final dessa conversa franca e procuramos ser objetivos também, né, nessa conversa franca sobre os desafios aqui do município de Jaguaruna, com a nossa primeira entrevistada, Joelma de Miranda Cruz. Nós agradecemos você, internauta, mas a Joelma tem um recado aí no final para ela falar um pouco, ainda a gente vai deixar à vontade aqui para falar um pouco ainda sobre as suas ações e alguns trabalhos também do Legislativo. Gostaríamos também de informar que nós vamos oportunizar todos os pré-candidatos dentro dessa conversa franca, objetiva. Deixamos claro que nós tomamos todas as medidas protetivas para que os pré-candidatos possam vir aqui, a gente ter essa conversa franca e não corrermos o risco de propagarmos aí a Covid, o risco de contaminação, né? E propagarmos aí a Covid-19. Então nós adotamos aqui o nosso distanciamento, o uso de máscaras, o nosso número limitado de pessoas aqui dentro do estúdio e, claro, todo um protocolo na entrada e saída do estúdio. Para que isso fique bem claro, vai ser assim com todos os pré-candidatos, para que ninguém fique preocupado de vir aqui, que a gente vai estar tomando todas as medidas protetivas recomendadas pela vigilância sanitária. Joelma, eu deixo à vontade para você falar sua mensagem e deixar um recado aqui por nossos internautas. Vou tentar ser mais breve possível, porque eu acho, Jorge, que é importante a gente falar um pouco desses repasses que aconteceram com o Legislativo, né, onde aconteceu algumas 2 minutos, tá bom não? Nossa, é muito pouco, mas pouco. Vamos tentar correr. Então vamos lá. Eu só gostaria de repassar aqui rapidamente as parcerias que foi feita no ano de 2019, né? Os recursos devolvidos para a prefeitura, onde aconteceram aí algumas melhorias. Nós repassamos recursos onde foi comprado cadeiras anfíbias, isso tudo foi entregue, tá? Passarelas lá no Arroio Corrente foi concluída. Temos mais uma próxima agora do Bar do Eládio, que nós vamos fazer também. Vamos repassar o recurso para a prefeitura fazer. Garopaba do Sul, como eu já citei aqui na Rua Santa Lúcia. Revitalização do parquinho da Praça Deputado Joaquim Ramos. Área de convivência no ginásio de esporte, que foi também ali uma parceria. Apoio em campeonatos municipal e regional. APPs das escolas, convênio também as pequenas, no total foram 13 escolas, né? Entre escolas que têm APP e as pequenas que não tinham. Ruas pavimentadas, 4 já estão prontas, faltam 8 estão em andamento, inclusive algumas com camada asfáltica. Parceria entre entidades e associações, Bombeiros Voluntários, CDL e o Jagua Fashion, no ano passado, Ecoterapia, lá com a PAI, Cicloturismo, que isso é importante demais, nós temos que pensar para o próximo trabalhar em cima disso. Corrida de obstáculos lá no Campo Bom,
Boi de Mamão, onde contemplou o Centro Comunitário Beija-Flor e os escoteiros do Camacho. A Polícia Militar na aquisição de armamento. Mirante do Morro da Cruz, em Cantos de Jaguaruna, que foram entregue agora. A Associação de Pescadores da Garupaba do Sul, na construção de um escritório de atendimento ao pescador para o seguro-defesa, auxílio-doença e aposentadoria. E nós também devolvemos aí, até esse momento, para o Executivo, com esse recurso para a associação e também para a compra desse respirador para o hospital e mais para ajudar naquela folha de maio e abril, mais 500 mil reais só desse ano. Então, o ano passado, Jorge, foram quase 1 milhão de devoluções e esse ano, até o mês passado, nós devolvemos 500 mil para o Executivo. Vou lembrar aqui, quem faz as obras, quem realmente executa é Executivo. Nós mandamos o recurso, mostramos onde é preciso, junto com a comunidade, e nós fazemos isso. E também, só para finalizar, preciso passar esse recado. Nosso deputado Ricardo Guide repassou 250 mil reais para a saúde, e hoje, já havia repassado 250, já foi utilizado, e hoje ele entrou em contato mais 200 mil para a saúde, para o Covid direto, para essa questão do Covid. Então, nós estamos trabalhando aí para contribuir com o nosso município. Muito bem. Obrigado, Joelma, pela entrevista. Obrigado a você, amigo internauta. Nós ficamos por aqui, lembrando que vamos ter entrevista todos os dias da semana que vem. Segunda-feira nós teremos a próxima entrevista. Todos os pré-candidatos serão convidados e vai ser sempre nesse horário. E a conversa é aqui, franca e objetiva, sem medo. Valeu? E só para encerrar, né, Jorge? Rapidinho, antes de terminar, ainda tem tempo ainda? Rapidinho, só para dizer, né? Todos se cuidem, fiquem em casa quem puder. E quem estiver trabalhando, tome todos os cuidados. Tome todos os cuidados. E pode ter certeza, nós vamos passar por tudo isso juntos, unidos. Eu não tenho dúvidas disso. Um abraço. Mas vai passar e vai melhorar. Com certeza. Fique em casa se puder e se não puder, tome todas as medidas protetivas. Boa noite a todos e até a próxima entrevista, segunda-feira, se Deus quiser, às 19h30, aqui no estúdio Folha Regional Web TV. Tchau, tchau. Que bom que tu coloca um tempo, né? É importante isso, tá?